Bom, e agora a gente vai conversar, vamos direto a Brasília para conversar com o senador Eduardo Girão, porque é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Bom, e nós recebemos o senador Eduardo Girão. Seja muito bem-vindo, senador. Boa noite. Muitíssimo boa noite, Paula, Cris, Silvio, Ana Paula, Carlos e você que está nos acompanhando nesse programa verdadeiramente independente da TV, do sistema de comunicação do Brasil. Bom, senador, eu vou voltar para o assunto das obstruções que nós comentamos aqui anteriormente, porque ontem já foi feita, então, uma obstrução de sessão no Senado. O senhor, inclusive, gravou um vídeo falando a respeito. Minha pergunta, bem objetivamente, né, até quando os senhores pretendem travar essas votações? Qual é o objetivo que os senhores pretendem realmente alcançar com essa medida, senador Girão? Em primeiro lugar, Paula, eu queria dizer que eu assumi o mandato em 2019 e eu nunca me senti tão feliz realmente aqui, me sentindo cumpridor do meu dever na Casa Revisora da República. Depois de muita cobrança, depois da sociedade, de forma respeitosa, pacífica, cobrar os seus senadores, a Casa Revisora da República ela se levanta diante de abusos do Supremo Tribunal Federal, diante da usurpação do nosso poder de legislar, e eles vêm, desde antes mesmo de eu chegar aqui, tomando medidas, matérias à frente, desrespeitando esse parlamento em assuntos como a lei das estatais, o marco temporal, a questão agora do imposto sindical, aborto, drogas, ou seja, o Supremo está com a chave de decisões do país, né, e não precisa mais de ninguém. Então, o presidente Rodrigo Pacheco tomou, junto com os colegas, foi um clamor da maioria do Senado, depois de a gente fazer uma obstrução forte ontem, paramos aqui a casa completamente, né? E hoje também. Hoje não funcionou nenhuma comissão, a não ser a CCJ, onde nós pudemos votar e aprovar por 16-10 o PL, muito bem relatado pelo senador Marcos Rogério. E agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, a gente está votando, já votei agora há pouco no plenário, estou vindo aqui conversar com vocês, porque hoje a gente vai vencer. Hoje a gente vai colocar aqui uma pá de cal nesse assunto, e aí, como eu estava ouvindo o Silvio falando, vamos para outras esferas, porque vai criar um impasse, realmente, mas eu acredito que o caldo gerado aqui, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, a massa crítica, depois de tantos debates e tanto movimento da sociedade, eu acho que não é possível que o Supremo Tribunal Federal queira prosseguir, porque aí vai empacar realmente, inclusive, as matérias de interesse do Supremo aqui dentro e de interesse do governo Lula aqui dentro do parlamento. Perfeito, senador. Agora a gente vai girar com as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henke, eu tenho pergunta para o senador Girão. Boa noite, senador. Uma honra tê-lo aqui novamente, louvando essa ação de vocês de se levantar diante dos abusos do STF. Parabéns, senador. E o senhor, como um homem também, eu quero sair um pouco dessa brilhante ação de vocês, bravíssima ação de vocês, e que assim vocês continuem, porque vocês têm o total apoio da população. E quero, senador, entrar na pauta do aborto, né? Estivemos juntos, inclusive, naquela belíssima Marcha pela Vida em Washington. Sabemos muito bem dos números, do genocídio que foi a Suprema Corte Americana passar a legislação, a legalização do aborto aqui nos Estados Unidos, em 1974, quase 65 milhões de bebês assassinados desde então. E aí, senador, eu quero entrar nesse plebiscito, porque eu vejo, senador, que esse plebiscito pode ser uma armadilha, como foi aqui, por exemplo, na Califórnia. O direito à vida é um direito inalienável, não tem que ser debatido em um plebiscito, porque senão, senador,
nós vamos fazer um plebiscito sobre a descriminalização das drogas, sobre o marco temporal, sobre o imposto sindical. E aí, para que serve o Congresso, se nós vamos fazer um plebiscito o tempo todo? Queria saber do senhor o que o senhor pensa sobre esse plebiscito, se não pode ser uma armadilha perigosa, principalmente porque nós sabemos, senador, que a indústria abortista ela tem muito dinheiro e vai entrar pesado aí na propaganda com falsos dados e falácias. Vamos lá, Ana Paula. Você sabe que essa causa, que para mim é a causa das causas, a vida desde a concepção, é o que me trouxe ao Senado, é o que, antes de eu imaginar ser político, eu estava segurando cartaz, participando de marchas, de seminários, né? Então, eu tenho muito cuidado com relação a isso. É legítimo, essa sua preocupação é completamente legítima, mas a gente tem que ver o contexto de um Brasil que não tem a segurança jurídica necessária sobre todos os aspectos, o que está acontecendo no Brasil, o devido processo legal, né, a perseguição aos críticos, jornalista com passaporte retido, conta bancária bloqueada, sem rede social. Nós vivemos um estado de exceção e essa questão do plebiscito é um botão de emergência, né, que está sendo capitaneado pelo senador Rogério Marinho, um senador íntegro, que tem essa defesa de valores e princípios muito forte e que puxou essa bandeira como uma alternativa política, né, de uma última alternativa se a gente tiver que usar. Mas eu quero deixar muito claro, nesse exato momento também, enquanto se vota o marco temporal, está acontecendo uma coletiva lá na Câmara dos Deputados com parlamentares, senadores e deputados que estão trabalhando na urgência do Estatuto do Nascituro, um projeto que tramita nessa casa há mais de 20 anos e que nós conseguimos a urgência para votar o mais rápido possível, só que o Lira, essa semana, não deve colocar em pauta, e na semana que vem é a perspectiva que o presidente da Câmara, com a pressão que está recebendo de parlamentares, de várias entidades providas do Brasil, que tem que tirar o chapéu para essa mobilização, né? Como eu estava vendo o Carlos falando há pouco tempo, né? A situação daqui do Brasil é um pouco diferente, graças a Deus, de países como Portugal, que eu presenciei o plebiscito naquela época lá, onde, faltando 4 dias para a eleição, para a definição do plebiscito, os providas estavam ganhando, mas aí veio dinheiro de organizações internacionais, que a gente sabe quais, né? Veio o poder da mídia, que é a favor do aborto, da grande mídia, e reverteram com falácias, colocando mulheres atrás das grades, chorando, como se isso fosse penalizado, como se as pessoas fossem presas por fazer aborto. Tem outros tipos de medidas. Então, a gente está com muita responsabilidade nesse assunto. O importante que a gente saiba é o seguinte: o STF está lá, é um tribunal político, é um tribunal que milita ideologicamente nessa causa e a qualquer momento pode legalizar o aborto. Então, aqui no Senado Federal e na Câmara, nós estamos muito unidos para evitar que isso aconteça, e vamos correr com o Estatuto do Nascituro e com a PEC da vida do senador Magno Malta, e essa alternativa é uma de um botão de emergência. Eu tenho certeza, pelas pesquisas que eu tive acesso, nós temos aqui no Brasil tanta consciência sobre esse assunto, e aí o papel das igrejas tem sido fundamental também, da ciência, porque na época que o aborto foi legalizado em 73, Ana Paula, nos Estados Unidos, e que já reverteu, a gente estava junto aí no momento de reversão pela ciência que avançou, as estatísticas sociais, porque não é apenas essa vida, não, essa vida é muita coisa, né? O fígado, os rins desse bebê, mas a saúde da mulher, o aborto é feito nesse período, a saúde da mulher fica devastada, de ordem psicológica, mental, emocional, física. Não estou nem entrando na questão espiritual, estou falando de ciência. Então, sim, a mulher que faz aborto, em relação a que não pratica esse ato, tem propensão maior à síndrome do pânico, à depressão,
envolvimento com álcool e drogas e o suicídio, que é a grande pandemia nesse momento. Então, são duas vidas e eu acredito que a gente vai conseguir, junto com o povo, 90% da população brasileira, é o sentimento que a gente vê nas ruas e com pesquisas que eu tive acesso, 80 e poucos, até 90%, é convicta contra o aborto. Agora, se chegarmos no extremo de fazer um plebiscito, aí a pergunta, Ana Paula, que a gente tem que deixar muito objetiva para não ter possibilidade daquelas coisas das narrativas, de tentarem fazer confusão, porque eles confundem para dividir. Mas, senador, e o senhor não tem nenhuma preocupação em relação a essas urnas que foram usadas em 2022? É claro que é um debate justo. Houve fraude em 2022? Não, ninguém sabe se houve ou se não houve. O fato é que em 2022 nós usamos urnas e fomos proibidos de debater sobre essas urnas e sobre a segunda camada de transparência e segurança, que seria a cédula de papel como segunda camada de segurança. Nós vamos usar essas urnas num plebiscito, mas um outro ponto me preocupa, senador, e confesso e acredito também que há boas intenções de pensar num plebiscito, porque estamos diante de uma nação pró-vida. Eu concordo com o senhor. Mas um ponto, essas urnas. E o segundo ponto, abrir esse debate, é necessário debater num plebiscito se a vida de inocentes é importante ou não? Vamos lá, Ana Paula, mais uma vez lhe parabenizando. Ontem eu recebi, eu não assisti, não pude, nesse caos que a gente está vivendo, mas graças a Deus está entrando tudo nos eixos agora. Mas eu recebi pessoas que lhe acompanham, que lhe admiram, da sua preocupação. E repito, é legítima. Vamos agora responder esses dois questionamentos. Nós estamos num tribunal político no Brasil. Eu vejo isso de forma clara, né? Ali era para tirar a toga e disputar a eleição. Você vê as declarações hoje do ministro Barroso, falando de pobreza, falando de saneamento. Isso não tem nada a ver com resguardar a Constituição, com estar ali atento aos autos. Que a gente está vendo, inclusive, no processo aí do dia 8 de janeiro, tirando a possibilidade de defesa do plenário presencial, né? Tirando o direito dos advogados. Então, os valores estão completamente invertidos, porque quem acha que manda no Brasil é o STF hoje. Agora, tendo em vista uma questão política de um tribunal que ainda não se tocou, não caiu em si, e o Senado está se levantando para mostrar o tamanho, o Congresso Nacional agora finalmente está se levantando, eu acho que essa poeira decantando, a gente não vai precisar usar esse botão de emergência, Ana Paula, com relação à questão do plebiscito, né? Porque tem um conflito ético. Eu concordo plenamente com você. Quem é que vai dizer se eu vou viver? Né? Porque eu já fui desse tamanho. Eu já fui, você foi, todos nós fomos. Quem que vai dizer que eu vou viver e o outro vai ter que tirar, que matar? Eu não posso decidir sobre a vida de ninguém. Agora, para uma ação de um tribunal ainda político, completamente fora da caixinha, a gente precisa ter também instrumentos para barrar. Agora, não é a prioridade nesse momento, né? Embora que o povo iria para a rua. E eu acho que o brasileiro está precisando ir para a rua. E esse era mais um motivo de engajamento de uma população que está gostando de política, que está acompanhando a política e que é assim que a gente vai mudar. Dia 12 de outubro, Ana Paula, aqui no Brasil, nós vamos invadir várias cidades de forma ordeira, pacífica, em favor da vida, desde a concepção. A minha cidade, Fortaleza, vai estar, eu estarei com a população junto, e muitos outros colegas estão chamando para os seus estados. Então, isso para a capacidade de mobilização, para levantar as pessoas novamente, né, para cobrarem seus representantes por pautas. E aí depois tem que entrar a questão das drogas, que o Senado está se levantando também na PEC antidrogas, que já foi protocolada para barrar o ativismo do Supremo Tribunal Federal, e a gente tem outras etapas. Questão
das urnas eletrônicas, né? Nós estamos trabalhando em vários projetos para dar mais transparência, mais segurança às urnas eletrônicas. Não pense que esse grupo aqui da oposição e até de outros parlamentares que nem da oposição parou com esse ideal. Nós queremos ter outra trava de segurança, queremos mais transparência e vamos lutar por isso no limite das nossas forças, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que o Senado, e eu quero parabenizar a população brasileira, eu quero parabenizar Oeste Sem Filtro e toda a mídia verdadeiramente independente, porque o Senado está se levantando graças a vocês, graças a essa força-tarefa que nós estamos fazendo junto, né, que a gente vê nos aeroportos, conversando com senadores, nas ruas, nos mercados, né? O brasileiro está cobrando, está acompanhando, e o Senado está se levantando. Isso é motivo de muita esperança para o futuro do Brasil. Senador Girão, Silvio Navarro tem uma pergunta para o senhor. Senador, boa noite, prazer revê-lo mais uma vez. Quero parabenizá-lo pelo empenho, porque o senhor é um senador vigilante em momentos de letargia do Congresso Nacional, mas hoje é um dia de parabenizar por esse start político que algumas frentes e alguns partidos, inclusive, parece que decidiram tomar. O que a sociedade quer é justamente isso, é ter um pouco de esperança, é se sentir representada dentro do Congresso Nacional. Então a minha pergunta é a seguinte, qual é a extensão dessa obstrução? Temos a questão do marco temporal que passa pelo plenário hoje. O senhor já citou um ou outro tema aqui em relação a drogas, em relação ao aborto, mas qual a extensão dessa obstrução? Existe uma agenda clara que esse grupo, parece ser até majoritário, vai buscar, e pergunto se isso inclui o projeto do ex-senador Lazier Martins, senador do Rio Grande do Sul, que descentraliza decisões sobre pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Resumindo, tira das mãos a única decisão do presidente do Senado, no caso Rodrigo Pacheco. Depois de um prazo de 15 dias, a mesa diretora pode ser provocada e essa decisão pode partir para o todo, para o colegiado. Silvio, vamos lá. Principal vitória de hoje, nossa vitória, vitória do povo brasileiro, vitória do Brasil, é o marco temporal que eu posso lhe assegurar que nós vamos aprovar no Senado daqui a poucos minutos. A votação já está aberta e daqui a pouco é revelado o resultado e conseguimos uma mobilização muito boa de senadores para estarem aqui para votar. Então, o processo de desobstrução, né, tem outras matérias importantes para o Brasil, que a gente está preocupado porque, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal vem com seu ativismo em aborto, droga, e a gente vai continuar nesse diálogo. Tudo é diálogo, não é só chegar, fechar e acabou, tem que ser do jeito que a gente quer, não. Mas essas pautas, eles mexeram com vespeiro, posso dizer para você, né? Porque é consolidado para quem foi eleito pelo voto popular, como nós senadores, como deputados federais, que aborto e droga nós não vamos aceitar. Não é um valor, não é um princípio do povo brasileiro. É muito claro que o brasileiro é pró-vida e quer uma vida saudável para os nossos jovens. Então, nós temos estatísticas, eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que 90%, por isso que eu digo, é muito próximo da sociedade ou quase igual, 90% dos senadores são a favor da vida, contra aborto e contra legalização de porte de drogas. Então, nós já temos uma PEC que conseguimos rapidamente a assinatura para a PEC antidrogas. E olha que detalhe, o primeiro signatário dela foi o presidente Rodrigo Pacheco. Ou seja, ele fez questão de assinar, né? E nós vamos votar rapidamente, isso nas próximas semanas, essa PEC. Com relação ao aborto, tem o Estatuto do Nascituro, que está lá na Câmara dos Deputados com urgência já. Vamos votar, vamos trazer urgente aqui para o Senado Federal para deliberar sobre isso. Tem a PEC da vida também, que é outra alternativa, e como um botão de emergência, nós temos a questão do plebiscito. Mas nós não vamos
deixar de cobrar, de avançar, porque o Supremo Tribunal Federal chegou no limite passou um pouco até do limite, um pouco não muito, mas eu acredito que agora a gente precisa verdadeiramente ter harmonia, independência entre os poderes para que o Brasil possa caminhar de forma equilibrada, onde as pessoas possam se respeitar efetivamente. Eu acho que nós estamos caminhando bem nesse sentido. Silvio, sobre a PRS do nosso querido do senador Lazier Martins, né? Já estamos conversando na reunião de líderes para pautar com urgência essa deliberação que vai tirar o poder do presidente, do próprio presidente do Senado. Não tem como ficar tudo na mão do presidente, pedidos de impeachment e 60 pedidos de impeachment sendo engavetados, sem prazo para voltar para o plenário, né? Então, a gente, na reunião de líderes, já estamos conversando isso, e com uma boa notícia também. Boa notícia para vocês. O presidente já ratificou algumas vezes um pedido que a gente vem fazendo, que é do fim da reeleição para o Executivo. Então, já está muito amadurecido dentro do colégio de líderes, dos partidos, né, que a reeleição ela precisa ser repensada. Não é boa para a democracia no Brasil, porque você já assume um cargo no Executivo já pensando em como vai fazer com populismo para continuar no poder. Eu quero só dar um informe rápido. Eu tive esse final de semana em Buenos Aires com o senador Sérgio Moro, com o governador Ronaldo Caiado e também a senadora Tereza Cristina, que foi a melhor ministra da Agricultura do Brasil, e nós denunciamos lá os abusos que o Brasil está tendo aqui, tanto do governo Lula, um governo autoritário, que flerta com ditadura, né, que não tem responsabilidade nenhuma, e também abusos do STF. Eu fiz questão de falar nesse encontro da América Latina com o ex-presidente Piñera, ex-presidente Macri, ex-presidente Tuto Quiroga, o Felipe Calderón do México, muitos parlamentares, imprensa, e nós não vamos parar também. Falar do que está acontecendo no Brasil, com arbitrariedades sucessivas, e estou indo para Lisboa no dia 12, no feriado também, me reunir com parlamentares de lá e do Brasil, para que a gente possa mostrar, assim como a gente fez na ONU, né, no mês de julho, o que está acontecendo, porque o mundo precisa saber que a gente não vive uma democracia plena. É a democracia do Lula a relativa a isso, nós não vamos aceitar. Senador Girão, muito obrigada por estar aqui conosco nessa noite. Quero registrar aqui que mais de 65 mil telas estão nos acompanhando nesse exato momento, nessa entrevista aqui. Vou liberar o senhor, que eu sei que logo mais tem votação aí no plenário sobre o projeto de lei do marco temporal. Um ótimo trabalho para o senhor. Muito obrigada. Bom trabalho. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês não têm ideia de como vocês estão auxiliando o Brasil e esses parlamentares, levando a verdade, levando as informações sem filtro, Oeste Sem Filtro, para o brasileiro. Muito obrigado.